Boa noite, assinantes. O programa Direito hoje está de volta, trazendo como tema o direito previdenciário, que sempre é um tema muito interessante. E para falar sobre o direito previdenciário, o nosso convidado, o Dr. Rodrigo Coelho, joinvilense. E como é de praxe, nosso programa nós gostamos sempre, num primeiro momento, apresentar o nosso convidado, né, que ele possa contar um pouquinho da sua vida, para que o nosso assinante saiba um pouquinho desse convidado da noite de hoje. E assim, então, ao longo da entrevista, o nosso convidado, o nosso assinante ter um pouco mais de conhecimento, de saber um pouco da história do nosso advogado aqui no caso hoje. Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por estar participando do nosso programa, muito obrigado pelo e-mail que você nos mandou, obrigado aos outros que também têm nos enviado. Paulatinamente a gente vai estar procurando agendar a vinda de todos vocês. Isso o programa é para isso mesmo, né? E eu queria, Rodrigo, que tu contasse um pouquinho de você. Você é nascido em Joinville, estudou em Joinville, não, você saiu para estudar, voltou. Como foi? Conta um pouquinho disso para os nossos assinantes. Boa noite, Alexandre. Boa noite aos assinantes da TV da cidade. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Pois bem, eu nasci em Joinville, tenho 28 anos e aos 18, quando passei no vestibular, fui estudar em Florianópolis, na Universidade Federal. Me formei em 2002 e desde lá estou advogando junto com meu pai em Joinville. Assim que formado, voltei para Joinville. Meu pai já tinha o escritório dele montado. Meu pai, talvez alguns conheçam, é o Dr. Coelho Neto. Foi vereador em Joinville por 2 mandatos, foi deputado estadual, foi juiz classista e tem um escritório montado já desde 97 na área previdenciária. Ali na Dona Francisca, né? Isso, Dona Francisca próximo ao Museu do Sambaqui. Isso. E nós estamos lá unicamente na área previdenciária. Em geral, processos de benefícios defendendo os segurados contra o INSS. Eu, além de formado pela Federal, fiz especialização pela FAAT em Direito Previdenciário e estou agora concluindo a especialização em Processo Civil pela LFG. Que bacana, isso é bom. Um bom currículo. Quanto tempo de advocacia, Rodrigo? 5 anos. 5 anos de advocacia. E o seu pai com essa trajetória aqui em Joinville, com certeza, eu já conheci o seu pai também. Grande parte da nossa comunidade de assinantes conhece, né? É uma pessoa já bem envolvida, né, com a cidade de Joinville. Uma questão, Rodrigo, que sempre os nossos assinantes perguntam, seja por e-mail, seja na rua, quando nós nos encontram, a questão previdenciária que todo mundo, assim, de modo geral, quer saber. Eu nunca contribuí. Eu posso um dia me aposentar? Essa é uma questão que muita gente ainda faz. O que você pode nos dizer com relação a isso? Se aposentar, exatamente não. Não existe hoje no nosso país um benefício de aposentadoria para quem nunca pagou INSS. O que existe é o amparo ao idoso, que muitos confundem com a aposentadoria, que é a partir dos 65 anos de idade, tanto para o homem como para a mulher, mas cujo requisito para a concessão é bem rigoroso, que além da idade a pessoa tem que se encaixar na renda per capita, que hoje está em 1/4 do salário mínimo, ou seja, pouco mais do que R$ 103. Então, vamos dar um exemplo. Se numa casa vivem 3 pessoas, o pai, a mãe e uma filha, e o pai ganha o salário mínimo de aposentadoria. Se a mãe, por exemplo, tiver mais do que 65 anos de idade, essa mãe não vai conseguir o benefício de amparo, porque se dividir esse um salário pelas 3 pessoas da casa, vai dar mais do que esse 1/4 do salário mínimo. Felizmente, o STF tem se mostrado sensível nos últimos julgamentos a entender que esse critério que está na lei é apenas uma presunção de que a pessoa realmente tem direito ao benefício, e não um requisito exato que tem que ter isso. Então, principalmente do hoje em voga ministro Gilmar Ferreira Mendes, nos últimos julgados desse tipo de processo, tem decidido favoravelmente aos segurados, dado ganho de causa a pessoas que, por exemplo, querem esse benefício, mas cuja renda per capita está acima do que diz a lei. Esse amparo ao idoso existe também para o amparo ao deficiente, que para a pessoa de qualquer idade, daí, basta provar uma deficiência para os atos da vida civil ou mesmo para o trabalho. O que existe também para quem nunca pagou INSS, mas contribui de outra forma, são os trabalhadores rurais, cuja contribuição é feita através da venda de produtos rurais. Na nota fiscal é retido já o valor da contribuição previdenciária, que antigamente tinha o chamado Fundo Rural, né?
Então essas pessoas, por exemplo, elas se aposentam bastando provar que trabalham na roça. Então, por exemplo, o homem se aposenta aos 60 anos de idade e a mulher aos 55 anos de idade. No urbano, já quem trabalha na cidade com carteira assinada, com carnê, essa pessoa tem que se aposentar com 5 anos a mais, ou seja, o homem aos 75 anos e a mulher aos 60 anos. Só para se aposentar por idade urbano, tem que ter contribuições. E essa contribuição, antigamente era de 5 anos, bastava ter 5 anos de contribuição, a pessoa poderia se aposentar, tanto o homem como a mulher. A lei mudou em 91. De lá para cá, aumenta-se 6 meses a cada ano. Por exemplo, em 2008, a pessoa tem que ter 13 anos e meio, 13 anos e 6 meses de contribuição, que é a chamada carência, que é o mínimo de contribuições que se exige para a pessoa se aposentar por idade. Então, por idade, ninguém se aposenta no nosso país sem contribuir, a não seja o amparo ao idoso, ou ao deficiente, ou para quem se aposenta por idade rural. Uma coisa que os nossos assinantes também às vezes nos perguntam com relação a esses benefícios que você acabou citando. Eu nem sei se nós podemos chamar de benefícios, porque não cai na lei da... Não entra no regime previdenciário, mas acho que é no regime da LOAS, não é isso? Sim, exatamente. Da LOAS, né? Que é a lei orgânica da assistência social no nosso país. E essas pessoas que têm, por exemplo, um fundo rural, aposentadoria rural, deficiente, ou que comprovam a carência, ao chegar no final do ano, muitos criam a expectativa de receber um 13º. Não recebe, né? Quem se aposenta por idade urbano ou rural tem 13º. Quem não tem 13º é quem recebe o LOAS, o famoso benefício assistencial ou amparo social ao idoso ou deficiente. Essa pessoa não recebe 13º. Além disso, e isso poucos sabem, se por acaso essa pessoa vier a falecer, não gera pensão. Então, se por exemplo, alguém dos nossos assinantes tem familiar, alguém que receba esse tipo de benefício, ficar atento pelo fato de que se essa pessoa vier a falecer, não gera pensão, nem para a esposa, nem para o marido, se for o caso, ou para os filhos, menores de 21 ou inválidos de qualquer idade. Não há conversão, né, para a pensão. Isso é uma expectativa que muitas pessoas criam, né? Chegar ao final do ano, receber 13º. Ao falecimento do ente lá da família, as pessoas procuram como se isso fosse um direito, né? E as pessoas acabam tendo uma frustração muito grande em relação a isso. A gente vê cada coisa que... É importante, Alexandre, a contribuição previdenciária. Muitos falam mal do INSS, muitos reclamam que grande dinheiro foi misturado, foi colocado para outros fins durante esses anos todos, né? Só que, na verdade, a Previdência se constitui, na minha opinião, o maior distribuidor de renda do país. Ela consegue, muitas vezes, ser a maior fonte de renda de uma população em vários municípios do nosso país. E é importante que a pessoa contribua para o INSS. E é por essa razão que o governo criou, no final do ano passado, a contribuição para as donas de casa, que no momento inicial queriam um benefício sem contribuição alguma, mas depois foi visto que não teria como fazer isso e criou-se uma contribuição que, ao invés, por exemplo, da dona de casa pagar 20% do valor que ela quer se aposentar, paga-se, se vai se aposentar no valor do salário mínimo, 11%. Então, reduziu 9% o valor da alíquota para quem, por exemplo, dona de casa que paga o seu carnezinho, para um dia vier se aposentar. Ou mesmo se ficar doente, que acontece muito, a pessoa poder um dia se encostar, o famoso encosto, né? Que é o benefício de auxílio-doença, ou mesmo se aposentar por invalidez. Então, de suma importância que as pessoas contribuam, paguem o INSS. Isso é importante. Nós vamos dar uma paradinha para o nosso primeiro intervalo, terminamos o nosso primeiro bloco. Voltamos em seguida com o Dr. Rodrigo Coelho falando sobre direito previdenciário, as questões que mais pululam na nossa comunidade. Já voltamos. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, programa Direito Hoje, TV da Cidade. Entrevistado dessa noite, Rodrigo Coelho, Dr. Rodrigo Coelho. Ele, que é advogado previdenciarista, né, trabalha com seu pai, Dr. Coelho Neto, aqui na Dona Francisca. Rodrigo, uma coisa também que é muito comum hoje, as pessoas se atrapalharem bastante com relação ao cálculo, né? Num passado não tão distante, costumava-se fazer aquele cálculo dos 3 anos, né,
passava a ter uma contribuição maior para obter uma aposentadoria no teto, no limite daquilo que se pretendia. E hoje isso mudou completamente, né? De quando começou essa mudança e como que hoje é feito esse cálculo, Rodrigo? Perfeito. A grande mudança nos atuais critérios para se aposentar foram em 15 de 12 de 98, com a chamada emenda constitucional número 20. Até 15 de 12 de 98, bastava o homem ter 35 anos de contribuição que poderia se aposentar, e a mulher 30 anos de contribuição. Se quisesse se aposentar proporcionalmente, por exemplo, o homem podia se aposentar a partir dos 30 anos de contribuição e a mulher aos 25 anos de contribuição. De lá para cá, acabou a chamada aposentadoria proporcional, ou seja, aos 30 anos, 31, 32 no caso do homem, aos 25, 26 até aos 29 no caso da mulher. Para se aposentar proporcionalmente, só quem estava vinculado ao INSS antes de 98, daí pode se aposentar proporcionalmente, desde que tenha uma idade mínima, que é 48 anos de idade a mulher e 53 anos de idade o homem. Essa idade mínima, 53 e 48, não se exige para quem se aposenta integralmente, ou seja, o homem que tiver 35 anos de contribuição não precisa, e a mulher que tiver 30 anos de contribuição não precisa da idade. Além proporcionalmente para quem vai se aposentar, além da idade, tem que ter um pedágio. O que é o pedágio? Assim como o próprio nome diz, pedágio sempre é algo meio estranho. Não só na rodovia, mas também no INSS. Por quê? Em 98, por exemplo, se o homem tinha, vamos supor, 25 anos de contribuição, bastava 5 anos para atingir os 30. O pedágio o que é? 40% desse tempo que faltava acresce no tempo. Então 40% de 5 anos são 2 anos. Então o homem tem que ter 32 anos para se aposentar com 30 anos. Então esses 2 anos é o pedágio, além da idade. Vai se aposentar o quê? Com 70% do valor do benefício. Então esses 2 anos quem paga, para nada. Se fosse a lei antiga, seria o quê? 82% do benefício. Isso é uma questão. A outra é a forma de calcular o valor do benefício. Isso é o que mais tem afligido e irritado muitos segurados. Por quê? Antigamente a pessoa, para se aposentar, era feita a média com base nos últimos 3 anos. Os últimos 36 meses, pegava o que a pessoa pagou para o INSS, atualizava, dividia e dava o valor do benefício. Hoje não. Na verdade, desde 99, com a lei do fator previdenciário. Como é que se calcula hoje? Pega-se desde julho de 94, quando começou o Plano Real, até o dia que a pessoa vai se aposentar, 80% das maiores contribuições. E sobre isso aplica o fator previdenciário, que é um cálculo que leva em conta não só a idade da pessoa, mas o quanto ela vai viver depois de aposentado, com base numa tabela de IBGE que é anualmente atualizada. Isso que é o que prejudica a pessoa. Por exemplo, um cálculo fiz para um colega nosso advogado recentemente. Ele tem 53 anos de idade e 35 anos de contribuição. Sempre pagou o teto da Previdência, que hoje está mais ou menos próximo a 3 mil reais. Ele não vai receber esses 3 mil reais, apesar de ter pago isso quase a vida toda. Vai receber o quê? Um valor próximo a 1.900, 2 mil reais. Ou seja, uma redução de praticamente R$1.000 pela o quanto vai viver depois de aposentado. Então, na verdade, hoje não influencia muito a pessoa nos últimos 3 anos apenas aumentar a sua contribuição para o teto, se ela paga um valor menor. Vale a pena adiar a aposentadoria? Vale para quem, por exemplo, está próximo de atingir a idade, para se aposentar por idade. Então, o homem que estiver próximo dos 105 anos e a mulher próximo dos 60 anos, vale a pena. Por quê? Quem se aposenta por idade não tem fator previdenciário. Isso é a vantagem de aposentar por idade hoje no nosso país, porque a pessoa não sofre a influência do fator previdenciário. Então ela vai receber um valor bem próximo do teto. Não tem influência do fator previdenciário também quem se aposenta com insalubridade, ou seja, quem tiver 25 anos de exercício de atividade de professor, por exemplo, que é o seu caso. Ou quem tiver, por exemplo, 25 anos de atividade de torneiro numa empresa nossa de Joinville, exposto à insalubridade, a ruído, graxa, óleo, que são os maiores agentes nocivos em nossas empresas. Essa pessoa que tiver 25 anos de insalubridade não tem influência do fator previdenciário. Outro caso também é quem se aposenta por invalidez. Então, quem se aposenta por invalidez ou está em gozo de auxílio-doença não sofre influência do fator previdenciário. Por isso que é o sonho de muitos, entre aspas, se aposentar por invalidez, porque vai receber um valor muito maior caso se aposentasse por tempo de serviço. É por isso que muitas vezes o INSS tem sido mais rigoroso com relação à questão dos laudos. Nós temos uma questão também que é bem importante. Eu conheço alguns advogados
e um deles, um grande amigo meu, o Dr. Reinaldo Pellini Stein, né, previdenciarista também, e ele, nas nossas conversas, um café, um bate-papo, ele também fala muito dessa questão de o quanto os peritos, né, hoje, que são credenciados pelo INSS, refutam pareceres, laudos, né, de outros médicos, e muitas vezes que não são especialistas, às vezes, né? Você tem um laudo de um especialista numa determinada área médica, que é especialista sobre a doença que tornou o postulante ao benefício inválido, e um médico credenciado que não é especialista naquela área, que se comporta de modo contrário, né? E como que vocês têm... Isso tem sido matéria de recurso com vocês? Como é que vocês têm lidado com isso, Rodrigo? Esse, sem dúvida alguma, é o maior drama dos segurados do INSS, a questão da perícia médica. Já tivemos discussões ásperas com médicos do INSS, com a chefia do INSS, devido a esse problema. São médicos, em regras gerais, não especialistas e que fazem a perícia, muitas vezes, sem olhar para os exames das pessoas, sem examinar a pessoa, sem analisar o atestado médico. Em menos de 1 minuto, realizam perícias cortando benefícios de pessoas que estão sendo tratadas por especialistas renomados, que estão apenas lá requerendo um direito, não estão pedindo favor nenhum para o INSS, apenas porque pagaram o INSS durante a vida toda, e agora estão doentes, não podem trabalhar, e ficam nesse jogo de empurra-empurra. Vai para o INSS, fazer a perícia, o INSS se nega. Volta para a empresa, o médico do trabalho, corretamente, ao avaliar a pessoa, diz que ela não pode trabalhar. Sob pena de sofrer um acidente de trabalho na empresa, ou apenas a empresa ser penalizada por isso. Volta para o INSS, não consegue benefício. Daí é recomendado a ele fazer o quê? Pedido de reconsideração, que é um recurso. Perante o INSS, marcando uma junta médica, se for o caso, com mais médicos, colegas daquele que negou antes, e que com certeza vão manter o indeferimento, ou seja, negar o benefício da pessoa. O caminho correto qual é? Procurar um advogado especialista na área e entrar com uma ação chamada Juizado Especial Federal, Previdenciário de Joinville, que hoje são em 2 varas, com 4 juízes, que faz um trabalho excepcional, não só em termos de qualidade e justiça nas decisões, mas também em termos de rapidez. E lá é feita uma perícia com método de confiança do juiz, método perito oficial, que nessa perícia é feita com base no que a pessoa leva de documentação, por isso que é importante a pessoa guardar os atestados, as receitas, os exames que ela tiver. E esse médico é especialista no problema da pessoa. E, regra geral, as decisões lá desses médicos, que são seguidas pelo juiz, nos pareceres, na sentença também, são corretas, são examinando pessoas com maior cuidado, com dedicação, com calma, sem pressa alguma, e apenas procurando saber se a pessoa realmente está incapaz ou não para o trabalho, porque na verdade a pessoa não basta estar doente, nem toda doença incapacita para o trabalho. A pessoa tem que estar pagando o INSS, isso é importante, e tem que estar incapacitada para o trabalho, para aquela função que ela vinha exercendo. Perfeito. Suas considerações sobre esse tema foram muito bem colocadas, acho que ficou bem claro para o nosso assinante. Nós vamos dar mais uma paradinha, né, para o nosso segundo intervalo. Voltamos em seguida com o terceiro bloco, com o Rodrigo Coelho falando sobre direito previdenciário. Já voltamos. Estamos de volta com o terceiro bloco, programa Direito Hoje, conversando com o Rodrigo Coelho, advogado previdenciarista. Rodrigo, uma questão que também eu acho interessante é a questão da insalubridade. Ela está sendo computada ainda? Não pode? Como que está sendo tratada essa questão no direito previdenciário brasileiro? Que muitos dos nossos operários da cidade estão envolvidos em ambientes insalubres. O tempo de serviço especial, que se divide em insalubre, perigoso e penoso, ainda está em vigor. Não acabou em 98, como muitos acabam dizendo. Existe até os dias de hoje. Basta provar com mais rigorosidade, isso se mudou, através do PPP, Perfil Profissional Previdenciário, que é um documento que a empresa fornece e é obrigada a fornecer quando da rescisão trabalhista, esse documento. E lá consta o histórico da pessoa na empresa e os agentes nocivos aos quais estava exposto. Por exemplo, o ruído, que basta que seja acima de 85 decibéis. Provando isso, a pessoa consegue, por exemplo, no caso do homem, se trabalhou 5 anos com insalubridade, aumenta 2 anos, ou seja, pula para 7. Então vai poder se aposentar num tempo bem menor. E se a pessoa, por exemplo, por ter uma oportunidade, tiver tempo rural, que é muito comum em Joinville, pessoas que vieram do Paraná, por exemplo, trabalhavam lá na roça, na lavoura, com os seus pais, é possível somar o tempo de roça a partir dos 12 anos de idade, até, por exemplo, o primeiro vínculo empregatício. É muito comum os homens
trabalhando na roça dos 12 até o batalhão, até os 18 anos. Então são 6 anos que a pessoa, comprovando que estava lá na roça, com INCRA, escritura do terreno, declaração do sindicato rural, histórico escolar, nascimento, certidão de nascimento dos irmãos, provando que o pai era lavrador, que vai poder somar esse tempo ao tempo insalubre e ao tempo de carteira comum, podendo se aposentar num tempo bem menor do que se estivesse apenas pagando a carteira, o carnê, no tempo corrido. Esse tema da zona rural, eu já quero deixar o nosso assinante ciente. No mês de agosto, Rodrigo, vamos tratar disso, inclusive se o seu pai quiser vir junto no programa, o Dr. Coelho Neto, nós deixarmos um programa específico para essa questão da zona rural, porque nós sabemos que Joinville, né, tem muita gente que saiu da zona rural e hoje está na indústria, está no comércio, e isso eu acho que é uma informação que o nosso assinante precisa. Então fica aqui já o convite para o mês de agosto falarmos mais direcionado a esse assunto e mais algum lá que a gente também considere, né, o teu pai, você considere relevante. Eu agradeço a sua presença no programa, né, foi um bate-papo muito bom, né, os nossos assinantes com certeza poderão, em cima das suas explicações, recolher informações para poder dar encaminhamento das suas aposentadorias e, evidentemente, no caso de ter negado o seu pedido, buscar auxílio junto aos profissionais especializados. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, estão abertas as perguntas, nosso e-mail estará à disposição de vocês e até a próxima. Até a próxima.